Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja reza a festa da dedicação da Basílica do Latrão, a Catedral de Roma, fundada pelo Papa Melquíades no século IV. Esse templo, antes de ser uma catedral, era o Palácio Real do Imperador Constantino. É a mais importante entre todas as basílicas da paz do mundo. E o que significa esse dia, diácono? É dia em que a igreja dedica ao templo de Deus. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Vamos escutar a palavra de Deus hoje. O que é que ela vai converter? Em que vai converter o meu coração? Em que eu preciso mudar? Então escolha um ponto de conversão para sua mudança interior. Ninguém muda ninguém. Você precisa desejar uma mudança pessoal. Escute a palavra, deseje caminhar com esse Deus que nunca lhe deixa sozinho. E sempre que for ler a palavra de Deus, faça como nos orienta Santo Inácio de Loyola. Peça a Deus uma graça por tudo e por todos. Rezemos. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Amém. Hoje rezaremos a leitura de Ezequiel no capítulo 47, versículo de 1 a 2, versículo 8 até versículo 9 e 12. Naqueles dias o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água de sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta para fora, até a porta que dá para leste. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, elas se tornam saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 45-46. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim, não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Hoje temos também uma leitura suplementar, a primeira carta de Coríntios. E o evangelho de hoje vai ser de João, no capítulo 2, versículo de 13 a 22. Diz assim: estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que estavam vendendo as pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai
uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por sua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruirei este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje celebramos a festa da dedicação da Basílica de Latrão. Deus convida a mim e a você a refletir o papel do nosso templo físico. E ao mesmo tempo nos convida também a contemplarmos o templo espiritual que sou eu e é você. A Igreja Matriz, ela tem um rito muito bonito quando ela aparece na comunidade. Os bispos vêm na igreja, asperge a igreja com a água batismal, unge o altar com o óleo da crisma, consagra a igreja para o culto a Deus. Essa a intenção da liturgia de hoje, mostrar a importância do templo. A igreja, ela só foi possível unir-se em casa, em prédio, lá pelos anos 313. Antes, as pessoas se reuniam em suas casas, nas catacumbas. Aí, com a autorização, foram acontecendo doações de templos, doações de casas. E o que acontecia? Os bispos iam lá e consagravam esse espaço. Era um espaço profano e passa a ser um espaço sagrado. É necessário ir para a igreja? Muitos perguntam. Eu afirmo, é necessário irmos à igreja. E nós somos ligados à igreja. Se estivermos ligados a uma comunidade. Jesus fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei presente. Lá em Mateus, no capítulo 18, olha só. Eu sou batizado, sou templo de Deus, preciso me reunir em comunidade para falar do meu amor a esse Deus. É o que fala hoje a profecia de Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel é um profeta que ele veio surgir lá no século 6 a.C. Ele foi um dos deportados pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. O diácono, o profeta Ezequiel tinha um projeto? Tinha. O projeto de Ezequiel era restaurar o templo para ser casa de Deus, para ser casa de oração. Aqui nós vemos o profeta falar nas bem-aventuranças da água que brota a vida do templo. A água torna fértil a terra. É como nos recorda agora o Salmo 1, né? As árvores produzirão frutos novos. Que fruto é esse, diácono? A oração. E suas folhas servirão de remédio. Oxente, que remédio é esse, diácono? Os sacramentos, os 7 sacramentos da igreja. É remédio de cura para cada um de nós. Hoje também nós temos a carta de São Paulo aos Coríntios, uma leitura opcional, né? Lá no capítulo 3 de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo ele usa uma metáfora, compara o povo de Deus com um edifício. E esse edifício tem Jesus como o alicerce. E quem é o arquiteto, diácono? Poxa, o arquiteto é Deus. Assim,
A minha comunidade, a sua comunidade, é chamada por Paulo de templo de Deus. Templo onde habita o Espírito Santo. É o que nos diz hoje o salmista no Salmo 45, 46. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. E hoje João no capítulo 2, para fazermos vivência melhor da festa da Basílica de Latrão, a igreja escolhe João 2, sai da liturgia diária e vamos para João no capítulo 2, que foi lá que Jesus estava no templo. Jesus já tinha ido no templo várias vezes e visto aqueles posicionamentos, aquelas pessoas que acham que o templo é natural, pode fazer tudo ali, né? Vê hoje em dia quando nós chegamos no templo, o povo vem de estar em oração, um é conversando com o outro, ninguém escuta ninguém, só quando o comentarista chama a atenção que as pessoas param. Mas o templo era a casa de Deus. Jesus está dizendo ali, naquela hora que ele ficou muito triste com a atitude das pessoas, que aquele templo ia ser destruído e ele ia reconstruir aquele templo em 3 dias. Que tempo foi esse, diácono? Quando ele morreu e ressuscitou, ele veio morar dentro de mim e de você pelo nosso batismo, pela Eucaristia que todos os dias nós recebemos. Jesus estava naquele momento consumido pelo zelo, pela dedicação à casa do seu Pai. Como falta a mim, a você e a todos nós zelo pela casa de Deus. Você às vezes vê um papel no chão, você não pega. Você vê uma planta seca, você não vai lá e agoa. Vê um mato no chão, você não vai lá e arranca. Vê a toalha da mesa, às vezes ela não está muito legal, você não vai lá em cima e ajeita. Falta zelo da minha parte e da sua parte. Se as pessoas não têm zelo, eu tenho que ter zelo. A casa é de Deus. Ali é um lugar de encontro, ali é um lugar de muita oração. E Cristo, que é o verdadeiro Filho de Deus, está presente. Então, cuidado com a sua roupa quando você for para a casa de Deus. Cuidado com as suas vendas, com a sua com a sua falação, com a sua brincadeira dentro do templo. O templo não é para brincadeira. O templo é a casa de Deus. É o lugar sagrado, consagrado, purificado pelo nosso bispo para a oração comunitária. Existem muitos outros lugares que eu posso me divertir, festejar as minhas vitórias, os meus encontros. Pode ser numa comunidade, pode ser num salão, pode ser numa praça pública, para que todos vejam a minha alegria em servir a Deus. Mas nunca use o templo para servir de palco. Não pode. Olha assim, tem gente assim mesmo. Diz assim, se fosse na minha casa, eu botava todo mundo lá dentro e ficava à vontade. É assim que você faz na sua casa? Coloca ela de cabeça para baixo? Só porque está festejando? Claro que não. A igreja é a casa do Pai. É a casa de oração. É Deus que ali se encontra. Nada mais. Dentro de você não deve estar cheio de porquês. Porque não pode isso, porque não pode aquilo. Oxente, você não pode estar cheio de desvios. Sempre que fala uma coisa, você discorda. Olhe, somos chamados a vigiar e orar. Ele não entende, mas você precisa entender que você é templo de Deus. O seu corpo é templo de Deus. Então, somos convidados a fazer um chicote hoje e limpar quem? O meu coração e o seu coração. De que, diácono? Das maldades da discórdia, das maldades das raivas, cuidar da nossa saúde, cuidar do corpo do outro.
o outro também é templo de Deus. O templo de Deus está na criança, está no adulto, está no idoso. Nós somos todos uma comunidade de batizados. À medida que nós vamos aprendendo a Sagrada Escritura, vamos nos familiarizando com o Evangelho. Vamos fazendo o nosso diário espiritual, como nos ensina Santo Inácio de Loyola. Vamos anotando as nossas virtudes e as moções que Deus traz no nosso coração. A palavra de Deus deve se relacionar com os fatos da minha vida. E nisso a gente vai crescendo nesse zelo pela casa de Deus. Nós precisamos ser casa de oração e amar sempre esta casa. Cuidado com a teoria da prosperidade no nome de Jesus. Cuidado. E também com o viés da retribuição. Vou para a casa de Deus para receber isso. Não é assim. A manutenção do templo é obrigação minha, é obrigação sua, que acredita que ele pode servir, que ali é um lugar que você vai tocar em Deus, através dos irmãos. Então multipliquemos essas pequenas comunidades, onde o povo celebra a palavra e a Eucaristia, e nos comprometamos com valores do reino anunciado por Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu sou mais importante, aquele lugar é meu, só eu posso sentar. Cuidado, porque o dono da casa, ele pode achar que convidou você e aquele lugar não pode não ser o seu lugar. Todos nós somos batizados, iremos a Deus, todos, porque somos santos, santos de Deus. Somos todos filhos e filhos, filhas e filhos adotivos de um Deus vivo, porque Jesus Cristo nos uniu a esse Deus que é Espírito Santo. Zele-se por seu corpo, zele pelo corpo do seu irmão, zele também pelo seu templo, a sua igreja, que é casa de oração. Santa Teresinha diz: tudo passa, só Deus basta. Rezemos juntos. Abri, Senhor, o meu coração e os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai todo o meu ser, todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai a minha vontade, para que eu possa orar todos os dias, atento e devotamente, e mereça um dia ser atendido na vossa divina presença. Que eu possa sempre fazer a tua vontade, Senhor. Assim seja. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.